Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio, então, do All In Podcast. Hoje é legal falar para quem consumiu um dos nossos primeiros episódios lá, onde a gente falou sobre como se tornar atraente para o investidor e tudo mais. Hoje a gente vai ter uma continuação daquele papo. Agora um pouquinho mais técnico, entrando em algumas paradas que essa pessoa, esse potencial empreendedor aí está atrás da captação. A gente vai aprofundar alguns tópicos bem interessantes aqui. E hoje estou na companhia de novo das duas feras. @Mecaléu. Pessoal, tudo certo com vocês? Eu preciso falar que eu tô muito feliz aqui, cara, porque é um dos temas que eu mais gosto de falar. Capaz. Não curto. O pessoal até me enche o saco lá na idea por causa disso, mas eu cheguei no empreendedorismo também por causa desse estudo forte de investimentos em negócios, né? Então a gente vai poder falar sobre um assunto que me atrai bastante, que com certeza dá pra gente contribuir e dar muita clareza pra vocês aí do outro lado. E de novo, pra vocês matarem a saudade, fazer horas não aparecer aqui, né? @Underwalker. Hoje sem Heineken. Hoje sem Heineken. Boa. Assim como o Léo, é um assunto que me toma todo o coração, assim, porque tem a ver com a minha formação de base. Eu não gosto tanto de falar, mas é um assunto que eu tenho bastante coisa para contar para vocês. Vamos lá, então. Fazendo um gancho com aquilo que a gente falou no episódio anterior, lá a gente falou muito, digamos, coisas mais superficiais, assim, sobre os indicadores, o controle das informações, os números, a segurança que tu passa para o investidor e tudo mais. Hoje faz sentido, então, a gente começar a aprofundar isso e vamos começar, então, por fundraising e bootstrapping. Pode ser. Acho muito legal a gente começar dando a base, né? A base do outro episódio sai de você estar num momento de negócio onde você tem pelo menos uma capacidade de venda ou um mínimo product market fit necessário para que você esteja com base no teu negócio. Com base no teu negócio dá segurança para você decidir como você cresce. E esse é o grande ponto que a gente abre aqui a discussão, que existem duas maneiras de você financiar o teu negócio. A primeira é através do dinheiro da própria venda, dinheiro do teu cliente ou até dinheiro dos sócios. O famoso bootstrap. E, do outro lado, a maneira de você crescer captando dinheiro de terceiros em rodadas planejadas de investimento a cada X tempo. A grosso modo, esse X tempo são 18 meses. E essa é uma estratégia chamada estratégia de fundraising, onde você está sempre procurando o próximo investimento para crescer o negócio mais rápido. É legal vocês irem anotando essas palavras, tô falando para quem tá ouvindo, assistindo, porque daí vocês podem meter uma marra depois. Quando estiver trocando ideia com a galera, é bom usar esses termos, assim, fica diferentão. Desde quando eu dava aula, eu sempre falava quando tu ia apresentar alguma coisa, qualquer lugar, se tu largar umas palavras em inglês no meio da credibilidade. A galera já fica, putz, esse manja. Esse manja. E é uma característica de todo mundo da startup, né? Não tem... Tanto que o nosso querido sócio Guilherme, vulgo veinho, enlouquece com nós quando a gente puxa o inglês, mas faz parte, a gente ajuda bastante quando você entende. Vamos falar um pouquinho, então, falar um pouquinho mais sobre o que é bootstrapping. E pegando bootstrapping é a maneira tradicional de eu crescer a minha empresa. Então, é eu vender com margem de contribuição para gerar lucro e, a partir daí, eu ir crescendo a partir dos reinvestimentos do meu negócio. É a maneira mais tradicional, ela é um pouco mais lenta de crescimento, não sei que tu tenha, obviamente, um boom de vendas e uma margem considerável, o negócio que tu está tratando, mas, em geral, a gente consegue crescer e tracionar de uma maneira mais devagar, mas muito autossustentável, estruturado, sem se diluir, né? E aí, o que é sem se diluir? Não é diluir, né? Um suquinho na tangue na água. Né? E se diluir é tu deixar uma parte do percentual da tua empresa para outro sócio que está colocando o dinheiro ali dentro. Então, é um modelo extremamente sustentável, autossustentável de crescimento. Eu estou vendendo com margem de contribuição, a gente já falou que era margem de contribuição no outro episódio, então é importante vocês ouvirem ele. Né? Eu não vou falar de novo, vocês podem ouvir de novo. Vocês vão ter que olhar o anterior. Né? É um processo quase um pré-requisito. É uma aula aqui, uma aula, né? A base lá e agora a evolução da aula. E tendo margem de contribuição, aí sim tu tem capacidade de pagar custos fixos e, ao final, né, dado a quantidade ou o volume de vendas, tu vai começar a gerar lucro. E com esse lucro, né, a última linha da DRE no final do ano, tu vai guardar uma parte dela ou toda ela e reinvestir no teu negócio pro crescimento. Então, é uma lógica, é uma estrutura lógica de crescimento, porém com um pace
Credo! Agora tu veio. Agora tu veio. Um pace menor, né? Agora tu veio. Credo, cara, eles estão... Não, eles estão ficando nojentos. E acho legal, Ander, puxar um gancho aqui de que não tem jeito certo nem errado de crescer. Perfeito. Porque é um grande... Acontece de todas as formas, assim. Chega a pessoa que quer captar 500 mil reais com uma ideia e chega a empresa que está faturando 1 milhão por ano e quer captar. Então, as duas coisas, elas devem ser utilizadas como uma forma de equilíbrio, que é o que vai traduzir que o teu negócio ele vai ficar estável no momento para tu buscar essa captação financeira, dando estabilidade e principalmente previsibilidade para o investimento, que é uma coisa bem importante para falar. Da mesma forma, quando tu capta esse dinheiro, tu vai acelerar, tu vai colocar isso na operação. Tá comprando tempo, né? E colocando isso na operação, automaticamente você vai gastar mais dinheiro. Em algum momento a venda empata isso e chega no ponto de equilíbrio. Então as duas formas têm suas vantagens, suas desvantagens, mas ambas são necessárias. Isso a gente falou no último episódio, isso não, né? Mas isso de eu tenho que estar estruturado e gerar número para que eu consiga comprovar minha capacidade de crescimento. Porque, na verdade, no final, qual que é a lógica, né? Se eu olhar assim, eu sou uma empresa e eu tenho duas opções, crescer sozinho ou crescer acelerando. Com captação, crescendo em custo fixo para eu e variável para que eu consiga alcançar mais clientes. E a partir daí eu cresça rápido, né? Normalmente se o meu negócio não tem muitos concorrentes ou os concorrentes estão na mesma estratégia que eu, a gente está crescendo devagar junto, eu tenho tempo também para poder crescer. Não precisa acelerar. Eu tenho tempo para crescer com bootstrapping, com a minha receita própria. Mas se eu estou num ambiente onde os meus concorrentes, vou pegar uns casos... Fintech, por exemplo. Não, pegar nossos casos. Nosso caso acho que é bem claro, assim. Os nossos concorrentes diretos são G4 Educação, sabe? Esses caras que já têm condição. Então, para que a gente consiga brigar com eles, a gente precisa acelerar o nosso processo. A gente não pode crescer num ritmo tão lento. Então, a gente precisa de captação. São modelos diferentes, né? Fintech é a mesma coisa. Fintech é loucura. Fintech é loucura. Eu preciso botar muita grana na frente para captar muito cliente, porque minha margem de contribuição, por isso vocês precisam assistir o outro episódio, que margem de contribuição é um conceito importante, normalmente abaixo, e aí eu preciso ter uma quantidade, um volume absurdo de clientes utilizando, né, o meu serviço, gerando receita, né, para que eu consiga aí sim bater o meu ponto de equilíbrio. Então eu preciso de grana para conquistar cliente. Vai falar. Vai, é uma base grande, né? A gente fala marketplace é a mesma coisa, né? Marketplace também. A gente falou fim de semana sobre marketplace. Fim de semana não, mas durante a semana. Porque como tu trabalha com, digamos assim, um comissionamento, né? Em cima tu ganha uma comissão em cima daquilo que é transicionado dentro da tua plataforma. Então tu precisa ter um volume absurdo de transições rolando ali. E para que tu consiga isso, tu precisa trazer cliente, tu precisa pagar por esse cliente, né? Seja anúncio, seja não sei o quê. Então tu precisa muita grana para o negócio começar a parar de pé. Tu queima muito em aquisição. Tu queima muito em aquisição, exatamente. Tu necessita sempre da próxima rodada, dependendo do modelo de negócio. O modelo de negócio que vai balizar qual que é a melhor estratégia a partir de um Product Market Fit, claro. E aí, a gente sai de bootstrapping, que é crescer com recurso próprio, né, que é uma boa estratégia a partir de reinvestimento de lucros, e vai para fundraising. E fundraising se separa em algumas etapas, que o Leonardo Meca vai explicar para vocês agora. É muito claro para quem estuda, né? Eu fiz pós-mercado de capitais e fui muito bem orientado por esse senhor aqui, que é meu sócio, graças a Deus, que me ajudou a fazer um estudo bastante aprofundado de histórico sobre valuation, né? Mas antes de a gente chegar no valuation, de fato, que é o cálculo que vai determinar quanto vale a tua empresa e tudo mais, é interessante entender o contexto e o passo a passo que uma empresa que capta dinheiro via fundraising precisa passar. Isso também, dentro dos fundos, né, de Private e Venture Capital, que são fundos que fazem investimento em empresas, e Venture Capital são empresas de alto risco, então empresas que captam dinheiro de pessoas que aceitam alto risco, e a partir daí o Venture Capital investe em empresas de alto risco, que são as startups, são empresas de alto crescimento que tem uma relação aí de aproximadamente 9:1. Dá um exemplo pra galera, pra tangibilizar isso. Um VC foda que investiu numa empresa foda, por exemplo. Cara, ultimamente aqui no Brasil a gente vê falar muito do João Kepler, né, do Bossa, entre outros que tem os privates grandes também, que compram 3G Capital, compraram Ambev, entre outros players, né, SoftBank também, internacional, SoftBank mundo inteiro. Toda hora saindo. Rocket também, então
tem inúmeros fundos que, quando começar a estudar, tu vai ver que eles determinam praticamente o mercado de investimento em startups. Ok, vamos falar do passo a passo. Quando começa a estudar isso, sabe aquele negócio que tem tamanhos de captação de investimento fundraising. A grosso modo, esses 18 meses que eu falei antes é onde tu dá o primeiro start. Então, beleza, a startup foi lá, abriu, validou, ela quer fazer a primeira captação. O primeiro nível de captação a gente fala que é o FFF, né? O Family, Friends and Fools. Familiares, amigos e idiotas. Meio ruim esse termo, mas fácil de captar grana assim, contando pro cara o termo. Não, isso daqui pega com familiar, amigo, idiotas. Idiota. Massa, tá, então o quê? Eu tô no qual? Eu não sou teu amigo, eu não sou teu brother. Eu não sou teu brother, eu não sou teu parente. Eu sou... Então tá só sobrou um. Então, mas também chamam de Dreamers, né? Pode ser também. É melhor. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, como tu tem um negócio muito novo e muito instável, geralmente as pessoas que investem sabem que qual é o risco maior e é muito difícil tu chegar num fundo para fazer isso, porque o fundo ele quer que tu esteja num tamanho mínimo, batendo os requisitos lá do outro episódio, para investir mais dinheiro. Essa aí é aquela velha de chegar um tio que tem dinheiro, tô com uma ideia massa, preciso de uma graninha pra começar. Chega no tio do terreno. Aquele amigo que tá com grana sobrando, querendo diversificar, tô com uma ideia top aqui pra nós dar. Isso aí. Então, esse é o primeiro nível, né? O FFF. Até quanto, mais ou menos? Dá uma faixa pra galera entender. Varia, né? Vai variar de acordo com as teses, mas, a grosso modo, vamos chutar de 0 a 200. Né? Do 0 a 200, um FFF inicial tá bem estruturado aí já para fazer um bom trabalho na empresa, digamos assim. Sim. A partir daí, aí vai para um segundo passo, que são os anjos, né? E aí os anjos aproximadamente entre 200 mil e meio milhão de faixa de investimento. Perfeito. E a partir de meio milhão... O que é o anjo? Explica pra galera. O investimento anjo já é... Não é um ser celestial. Não é o anjo Gabriel que desce e faz dinheiro. Um pix de 500 pau. Muito bom. Não, passe o pix. Puf, pingou. Divinamente. Eles são muito bons. Divinamente pingou. É que veio do céu, né? O dia da brincadeira. Quanto mais fé tu tiver, maior tu consegue. Aí sim, já tem fundos de investimento anjo, né? Que balizam isso. Ou geralmente o anjo também pode ser uma pessoa física, mas de fato o anjo ele tem esse nome principalmente porque ele tende a trazer o smart money. Exatamente. Que é a abertura de networking, a abertura de oportunidades que vem ao redor do investimento. E aqui já cabe um pensamento muito forte, que é o seguinte: cara, já que tu vai captar dinheiro e pegar um sócio, pega um sócio que não vai só te dar dinheiro. Pega um sócio que vai abrir porta pro negócio, que é o que de fato, a partir desse momento, faz diferença na escala. Sim, o cara vai conseguir ser um bom mentor, o cara vai te aproximar de pessoas que tu não teria contato, vai te largar possíveis contratos que tu não teria chegaria dificuldade, sozinho, não chegaria sozinho. Então não é a grana pela grana só, né? E aqui a gente já começa a tratar de critérios, critérios aqueles que nós falamos no outro episódio. Sim. Né? Então, a gente parte de uma primeira etapa ali que tu não tem muito critério, não tem muita tese de investimento, porque é o que conseguir com quem conseguir. É família, amigo e trouxa. E sonhadores. E aí não tem muito critério, eu vou botando a grana para acreditando no que eles estão me falando. E depois disso aí sim, eu passo para um segundo momento onde eu já começo a ter tese. Eu já preciso me enquadrar em critérios mínimos do negócio para poder aí seguir. O troço começa a ficar... A história começa a ficar mais profissional, né? E depois vai, Cara, passando do anjo, então, aí, cara, vai depender muito do modelo e a estágio da empresa, né? Mas, a grosso modo, a partir daí tu entra, de fato, na corrida da escala. Até o anjo, assim, tu ainda tá fazendo o teste, correndo, ajustando... Encontrando as alavancas. Alavanca e tal. A partir dali, cara, é uma máquina mesmo. Aí é uma máquina de tu pegar dinheiro, levantar 18 meses e tal. O sonho, obviamente, é que a empresa capte, bata o ponto de equilíbrio e não precise fazer a máquina chutando o valuation para frente. Sim. Que é o grande... quer dizer, não é errado, mas é um risco muito elevado de tu tá sempre chutando para a próxima rodada o ponto de equilíbrio. Lógico, aí de novo, varia na estratégia do negócio. Mas passando do investimento anjo, tu vai cair no seed, né? E aí no seed o semente
vai variar de acordo com as teses, mas acima de $500 mil aí até 3, 4 milhões, 5 milhões, dependendo de quem está fazendo o seed. Então, tu pode fazer um seed de 800 mil, 1 milhão, pode fazer um seed de 4, 5. Porque vai depender muito principalmente da tese e do cheque do fundo que tá participando. Isso né? aí. E aí sempre na mesma lógica, né? Cada vez que essa estrutura Isso cresce... é legal. Explica pra galera por que essas são variáveis. Por exemplo, o cheque, que tem alguns que tem valores, não investe, o teto dos caras é tanto, o limite dos caras é tanto. É legal falar sobre isso. Eu vou dar uma explicação um pouco mais... Não é técnica, absurdamente técnica, mas é um pouco mais técnica. Qual que é a lógica? A gente partiu do princípio da história que o Léo contou, que o Venture Capital ele investe em ativo de risco. Dado que ele investe em ativo de risco, ele não pode botar aquela história de todos os ovos numa cesta só. Então, ele distribui a grana entre vários investimentos. Então, o tamanho do cheque, em geral, ele é uma relação entre tamanho do funding do próprio fundo de investimento, quanto dinheiro grana, o fundo tem. Exato. Então, eu tenho um fundo que tem 20 bilhões. Esse fundo pode trabalhar numa lógica de ter cheques maiores. Eu tenho um fundo que é de 5 milhões, eu tenho que trabalhar com cheques menores, que são os cheques. E até quanto ele vai te dar dinheiro? Então, vai te dar 500 mil, vai te dar 1 milhão. Então, no máximo que ele vai te dar é 500 mil, no máximo 1 milhão. Ah, mas a minha empresa precisa de mais do que 1 milhão. Bom, então, tu tem que catar ali um fundo que tem um cheque maior do que 1 milhão, dentro daquela tua estrutura, tem a tese que se adequa àquilo, ou tu vai ter que fazer uma combinação. Uma parte vai ser o cheque do fundo e uma parte vai ser um combinado de investidores. Que também pode acontecer, né? Eu vou captar, estou num fundo que tem um cheque de 1 milhão, mas ele abre a possibilidade para fazer um pool de investidores de mais 500 mil, por exemplo. E daí cada um vai entrar com 100 mil mais 5 investidores. Que entram ou com seus próprios fundos que fazem participação, ou numa holding familiar, e daí sim um escritório familiar de investimento, aí fazem essa complementação. Massa. E agora explicando pra galera também o que é a tese. A tese, todo fundo de investimentos, ele vai ter uma tese de investimentos. O que é a tese? Tecnicamente é o prospecto do fundo, ou seja, é onde ele coloca o dinheiro. Então, ele tem os requisitos mínimos, né? Como ele vai colocar esse dinheiro, por que ele coloca naqueles ativos, né? Daí sim, quanto ele concentra, algumas restrições, né? Quanto ele concentra em cada ativo, então o tamanho do cheque, né? Então, quanto ele concentra em cada ativo dentro daquela tese dele. Então, a tese é o balizador de quem pode entrar ou não para aquele fundo de investimentos. É tipo, digamos, a grosso modo, o edital. O edital do fundo. O prospecto é o edital do fundo para quem vai captar, né? Porque, por exemplo, é igual o edital de concurso, de vaga, de qualquer coisa. Eu vou olhar os requisitos, cara, eu me encaixo ou não me encaixo. Se eu não me encaixo, cara, 95% de chance que não vai dar certo, então nem manda. Então tu vai mandar só para onde tu tem a tua estrutura de negócio adequada à tese daquele fundo. Isso aí, o fundo não vai abrir uma exceção para ti. O fundo vai dentro da tese. O cara tá recebendo 400 DEC por semana. Aí. DEC é o pitch, para quem não sabe, é a apresentação da startup pro fundo. Então, geralmente, os fundos no Brasil, pelos contatos que a gente fundamentos, fez, né? São os fundamentos ali que tu envia da Isso aí, para depois tu poder apresentar. Então, tu passa pra seleção. Literalmente o edital. Que nem é um edital. O prospecto ele tem 2 vieses, né? Se eu tô me colocando como ativo, que é o caso da startup, para entrar no fundo, né, eu olho ele como tese de investimento para me adequar. E para o investidor do outro lado é entender onde ele está colocando o dinheiro, né? E isso é regulatório, precisa existir, né? Perfeito. E para seguir na trilha, para a gente terminar, depois do seed, que é o semente, né, investimento semente, aí tu entra no series. O series, cara, vai variar muito, assim, porque tem series A de 10 milhões, tem series A de 100 milhões. Então, aí vai de acordo com o que tu tá fazendo, onde tu acha a tese e entra. E o final dessa trilha, digamos assim, o final da trilha de captação e construção de capital via fundraising é tu abrir capital. Então, tu IPO. Abre IPO no Brasil, fora do Brasil. Pra quem não tá ligado em IPO... É tu fazer abrir as ações da tua empresa na bolsa de valores, ou seja, tu vai abrir o capital para apertar o botão da B3. Apertar o botãozinho e fazer a festa, aquela top que deve ser. Olha,
Se tu chegar no capital aberto, assim, ó, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu, você é um vencedor. Porque tem requisitos cara, imensos ali, né? De bizarro. faturamento, de crescimento, de resultado. Mas isso é legal também falar que recentemente as startups estão começando a chegar lá, né? No Brasil cada vez mais. Tipo, agora acho que por último foi a Melius, né? Foi a Melius. E foi massa pra caralho. Até fica a sugestão pra galera... No vídeo, nossa, foi? A Vetex nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Mas no Brasil ali a Melius abriu, acho que tinha outras antes, a New Way também, né? Tem uma que era de aquisição de softwares, que eu até entrei no IPO dela, peguei uma subidinha legal. Eu lembro dessa aí. Não me lembro o nome agora, mas mas é massa isso. É uma software house elas estão nessa pegada, né, de começar. Eu vou voltar, só pra gente voltar lá pro Series, que a gente meio passou batido, né, que é depois do vai lá. Que aí a gente começa a falar de cheques bem grandes, né? E para estruturação ali que é tomar mercado, né? Então, eu tô olhando assim, cara, agora eu vou pegar essa grana aqui para aumentar a base de clientes, ok, mas eu começo a olhar também já possibilidade de aquisição. Então, a minha startup começa a ter processos de M&A, né? A minha empresa, né? Sim. Não dá para chamar, apesar de ser ainda processo de startup, né? O cara que chegou num Series A já tem uma estrutura de governança e negócio em si que é muito maior robusto, do que... Né? Robusto. Mais robusto, né? Em termos de negócio. Mas eu já começo a ter estratégias aí de aquisição, né? Porque daí eu começo a olhar quem que tem match comigo na minha tese de negócios, claro. Né? E aí... Que é massa. Esses dias eu tava ouvindo podcast com um dos caras lá do começo do iFood, no Deep Growth até. E ele tava contando sobre isso, que uma das principais estratégias da Movile, né, que é a empresa que detém ali os direitos do iFood, no começo era esse. Para eles conseguirem crescer o iFood, eles iam comprando vários negocinhos locais, pequenos. Chegava numa cidadezinha interior de São Paulo, os caras têm quantos mil? Tem 5 mil usuários na base. Puf, compra. Tem aqui, tem 2 mil aqui. Compra. Foi pegando vários pequenininhos. Cara, eu gosto muito desse raciocínio, porque aqui dá pra gente dividir uma coisa que é bem interessante por que o mundo da startup fica atraente. Que é o fato do construir equity, rápido para vender. É muito comum a gente ver no nosso dia a dia aqui pessoas que querem construir empresas para vender. E aí tu tem do outro lado uma base cultural que fala assim, meu Deus, eu vou construir uma empresa para ficar 30 anos agarrado nela. A grosso modo os dois estão certos. Cada um quer e tá tudo bem. O grande... Livre-arbítrio, né? O grande detalhe é o seguinte, cara. É bem comum no início o cara pensar em construir startup para vender. Vamos construir startup que 5, 8 anos ali fazer um exit para vender para o líder do setor. Que é uma coisa que é bem comum, inclusive. Na outra ponta, quando a startup passa rápido desse nível de crescimento, acha as alavancas e está fazendo o Series A porque já não faz mais, ela está chegando num tamanho que já não faz mais sentido vender, ela capta dinheiro para comprar as outras para ela virar uma empresa compradora. Sim. Então, é um negócio bem legal de deixar claro aqui, que por isso que fica tão atraente esse negócio para os fundos, que eu falo lá no meu artigo que o Wander me orientou, que é justamente a relação de risco-retorno. Que o fundo precisa aceitar esse tipo de risco, independentemente do tamanho dele, lógico, ele vai diluir, vai fazer tudo isso, porque a startup remunera equity para ele, numa capacidade que ele precisa para entregar pro investidor do fundo que também quer tanto risco. Então, as coisas se equilibram a esse ponto. Sim. O mercado vê que a startup cresce rápido, tá tendo caixa, tá fazendo valuation, chutando equity para cima. Equity é valor de mercado, e isso é a grande... o grande ouro das startups. Sim, o equity é a cota ali que tu tem. Isso aí, que é a construção de riqueza. Por que uma empresa que fatura, por exemplo, uma indústria que fatura 50 milhões por ano, ela vai ter lá no seu fluxo, no múltiplo lá do fluxo de caixa descontado do cálculo de valuation, a grosso modo aí 4, 5 vezes fluxo de caixa líquido, que é o valuation dela. Uma startup, pela capacidade acelerada de crescimento, ela pode valer 12, 15, 20 vezes o fluxo de caixa, faturando a mesma coisa que uma indústria local. Sim, então, porque a curva de crescimento dela é muito mais acelerada. Exato. Esse é o grande detalhe que transforma a startup numa, entre aspas, máquina de equity. No final, tu entra naquela lógica, né, de se eu estou conquistando o cliente, né, eu estou aumentando minha base, e essa base, ela pode, se eu
mudar alguma coisinha do Sim. meu negócio, eu consigo remunerar ela de outra maneira e, cara, Perfeito. às vezes eu tô fazendo 50, mas para eu fazer 150 é assim. Isso aí. Então, pra galera entender na prática, por exemplo, uma empresa que fez isso recentemente é a Nubank. Cara, a Nubank torrou muito dinheiro e cresceu no negativo até agora. Outra que fez o IPO. fez o IPO Nós também. estávamos falando dos exemplos aqui. E captou 500 milhas do Buffett antes, né? Aí que tá, por exemplo, a Nubank é uma empresa que tem uma curva de crescimento absurda e os caras cresceram negativo, porque era aquilo que o Wander estava explicando no começo. Eles pegavam, levantavam essa grana, torravam em aquisição de cliente e botavam, faziam uma base gigante. Até que virou o que virou. Cara. Eu não sei o tamanho da base da Nubank hoje, mas a partir do momento que tu monta uma base muito grande, aí tu é naquela lógica de montar produto pro teu cliente e Isso não aí. trazer cliente pro teu produto. Cara, E aí perfeito. o jogo vira, pra ficar no azul, é que nem o Wander Dois falou, toques. é 2 toques. Dois toques. Aí vem o que eles fizeram, seguro de vida, empréstimo pessoal, agora tem uma Os penca de rewards. coisa ali. E isso é muito legal que tu falou, cara, porque tu pediu o exemplo antes, né? Uhum. O exemplo claro de fundraising que deu certo, assim, bateu todos, assim, e chegou em capital aberto sem estar no ponto de equilíbrio. Ela Sim. abriu o capital com um valuation praticamente igual do Itaú, que tinha, eu não me lembro o número, assim, mas era de bilhão de faturamento líquido no final do exercício. E a Nubank, o faturamento líquido é 0, porque afinal ela não batia o custo. Mas Só aí que o tu- valuation, pela capacidade de crescimento e pela capacidade de reter base, vale a mesma coisa. Aí o investidor da bolsa olha para as duas e pensa assim, cara, o Itaú lá, lembra da brincadeira? Quem não sabe o que compra Itaúsa. Sim. Isso não é uma recomendação de investimento. É bom. Que fique claro, Isso, não beleza, tô mandando beleza. ninguém comprar Amanhã tá nada. CVM Tá aí processando, cara. processando, cara. Não, tá ali o disclaimer. Tá feito o disclaimer. Vai que é tu, eu ia complementar. Não, eu ia falar, mas isso tem exatamente a ver com isso que a gente tava falando, cara. Lá do início ainda, vou pegar lá do primeiro episódio sobre investimentos. Eu tenho margem de contribuição, por isso é importante. Esse é um conceito extremamente importante que é renegado por quase todo mundo. Só, Sim, os caras negligenciam vai pra falar de caralho. qualquer uma. O cara vai saber te falar o que é um EBITDA, vai te falar o que é um valuation, o que é um equity, mas pedir o que é margem de contribuição unitária, o que é margem de contribuição geral, não sabe falar. É um conceito básico de gestão financeira, né? Cara, eu tenho isso. Se eu tenho isso para crescer, eu vou crescer. Eu posso estar trabalhando negativo, mas eu consigo explicar o porquê. Sim. Entendeu? Quero Eu chego ali e fazer eu digo, no cara, meio. eu tô botando a grana na frente para tô gastando mais para captar cliente, para eu botar essa base desse tamanho, quando eu parar e mudar essa estrutura de receita aqui, eu vou ter isso aqui projetado, eu vou ter tanto de EBITDA e, tá aqui o valor do meu Já negócio. era. Tá explicado, né? Não quer dizer que o cara não tenha um EBITDA positivo, o cara não vai ter, né? Sim. É muito fácil para ele explicar, sabe? Sim, é uma opção dele crescer negativo. É uma opção dele Ele crescer sabe o que negativo, tá fazendo. Porque ele precisa ganhar mercado rápido. Exatamente. Né, para ele poder chegar lá no IPO dele e tá igual o Itaú. Daí a gente passou por Series A, que são essas captações maiores, onde a gente começa a ter estratégias diferentes. Aí a gente cai no último nível de captação de recurso, que é a minha abertura de capital, que é o IPO, né? O Initial Public Offers, né? É a oferta inicial pública de ações da minha empresa. E aí eu vou para o mercado, defino lá uma parte que vai ficar no jogo, uma parte fica com os sócios, né? E aí ela capta recursos aí normalmente, né? No Brasil, em geral, é para cash out, né? Se faz muito Sim, IPO para cash out. Eu vou, fiz isso até agora aqui, e agora eu vou gerar liquidez para o meu capital. Né, que é isso que o Léo falou, vou pegar dinheiro para agora beleza, vou botar no meu bolso aqui uma boa grana e já era. Mas eu posso usar o meu IPO para crescimento, para a mesma estrutura, né, em geral a lógica, né, teórica seria essa, né, eu vou fazer minha abertura de capital para captar recursos para gerar novos potenciais para não ter que captar com terceiros, por exemplo. Claro. Terceiros que não sócios, né, Sim. são bancos, ou fundos, ou instituições, eu capto com sócios. Que foi exatamente o movimento que a Nubank fez, né? Por exemplo, a Cris Junqueira ali e o David,
velhos, eles não saíram do negócio, né? Eles possivelmente se diluíram, né? Obviamente se diluíram, mas continuam, né? E botaram uma grana fantástica. Cara, é bem legal. A gente falou no primeiro episódio sobre investimentos que o investimento que entra não vai para os sócios. Então, isso que o Anderson falou é exatamente quando o sócio vira milionário, entre aspas, que ele vai fazer o cash out. Sim, sim. Que aí o cash out é, de fato, ele pega uma parte desse dinheiro dele e bota no bolso, aí vai para a pessoa física mesmo. Ou ele salta, né? Ele vende, aí ele vende fato toda a operação dele, ou lá vai ter no contrato, ó, a gente vai te pagar o exit em X tempo, mas tu tem que trabalhar tantos anos e não pode. E mesmo quando aí tu recebe, né? E agora são detalhes, assim, que fazem parte das operações, né? Tô falando da operação final ali, o cara tá fazendo um cash out a mercado, né? Que é um IPO, o cara tá indo para um fundo. Em geral, tu tem acordos que tu faz, né? Porque, por exemplo, a Idea foi fundada pelo Sandro, Anderson, Léo, Gui. E até aquele momento chegou lá com essas 4 pessoas na gestão da empresa. Se tu sair 100%, a tua impressão pro mercado é muito ruim, né? Então, tu precisa ficar, né? Então, eles chamam isso aí de earnout, né? Que é tu vender, tu bota o dinheiro no bolso e uma parte vai pro caixa da empresa, mas tu tem que ficar à frente da empresa durante X tempo. Né? A gente já conheceu galera que teve que ficar 1 ano, a gente conhece galera que tem que ficar 5. Exatamente. E às vezes quando tu passa 100% da operação, aí tu tem um contrato de exclusividade de setor, né? Sim, tu não pode competir ali, né? O cara vai lá e recebeu 1 bi pelo negócio dele e diz, tu recebeu teu bi, tá aqui teu dinheiro, mas aqui tu não bota os pés. Tu não bota os pés mais. Tu não bota os pés mais, tu vai pra outro business, aqui tu não bota os pés. Porque tem todo um processo de integração, né, de um negócio com o outro, principalmente se ele é comprado por uma empresa do setor que ele, por exemplo, uma EdTech é comprado pela Wiser, ou por qualquer outra empresa de educação que tá fazendo aquisição. Cara, tem todo um processo ali de integração de cultura, de integração de negócio, faturamento, tudo. E outra, tu soube o caminho, se tu é esperto, e o cara que chega nesse nível, ele é esperto, ele já sabe o caminho para chegar até ali. Então, para ele repetir, é assim, né? Então, a gente sempre fala, cara, é só olhar esse cara, várias pessoas que a gente vê como referência, que saem de um negócio e montam outros e rapidamente. Sim, e o segundo geralmente é maior ainda que o primeiro, né? Por quê? Porque, cara, ele já entendeu o processo e aí eu vou repetir. Eu vou repetir com conhecimento. Então, se eu permitir que esse cara que acabei de comprar ele, porque ele fez um troço legal, ele provavelmente enxergou muita coisa que ele podia melhorar durante esse processo, que talvez nos últimos anos ele já não tinha mais a mesma liberdade de antes, ele pode começar com dinheiro, com liberdade, com influência, com todo o background que ele já teve de fazer o negócio, para criar outra disrupção no mesmo mercado, né, que ele domina. Então, tu tem que te proteger, né? Claro. Ou tu segura o cara contigo, né? Então, se tu fica fazendo isso aqui, tu fica com uma parte, ou tu... E é bem comum nas histórias, inclusive, dos empreendedores que saem do zero, que eles... Cara, a primeira empresa mesmo que vai até o exit, assim, o cara se endireita, beleza, mas ele faz caixa mesmo no segundo ou no terceiro. É bem comum, assim, o empreendedor de startup que sai com zerado no início, com bootstrapping total, venda, bada e capta, chega, vale, sei lá, chegou uma fatia X de mercado, uma empresa comprou ele por 80 milhões. E esse cara, nesses 80 milhões, dependendo de quanta rodada ele fez, ele tá só com 20%. Não, às vezes muito menos até. Mas chutando, pra gente ter uma referência. Sim. O cara vai sair aí com, minúsculo. Não, né? Pra 8 mim, o Thales, naquele deal dele lá de saída da Easy Taxi, ele fala que no livro que ele sai com 4%. E era um troço que valia 1 bi já de reais. E ele tinha 4. Então... Tudo bem que ele não saiu mal, mas claro. Ele comparado com o que tu faz no segundo, não é nada. Só tu vê o que ele vem fazendo agora, então, muito mais. É literalmente uma máquina de dinheiro, só que nessa máquina de dinheiro aí tu tem uma relação de cálculo de fundo, inclusive, que é de 9:1. A cada 9 startups que são investidas nessa, independente... A partir do Series A ali, o risco se diluiu. Tu começa a mudar o patamar. Assim, tu tem o maior risco... cara, eu diria até assim, de anjo para baixo, tu tem um risco muito alto. Né? E teu risco é alto mesmo. A partir de seed, tu já começa a ter uma noção melhor do que é o negócio do cara. Então, tu sabe que
talvez eu não vá ser o Nubank, mas vai ser uma empresa que vai retornar para mim, é algo que já seja interessante. Por isso que o Wander falou ali no começo do não botar todos os ovos na mesma cesta. Aí que vem por causa desses números, né? Mas rola ainda assim umas bizarrices, né? Sim. Lembra, semana passada nós estávamos falando... Como que era o nome daquela empresa? Cara, eu não vou lembrar o nome dos caras. Não sei. Mas eles captaram 120 milhões de dólares, né? Nos Estados Unidos. E os caras conseguiram, do nada, os caras anunciam que eles queimaram isso, se não me engano, 6 meses. Eles queimaram 120 milhões de dólares. Mas isso também é cultural, né? Quebrou isso também é cultural, assim. Os Estados Unidos, a estrutura de VC lá, eles já nascem com cheques bem maiores, né? Sim. Tipo, o que a gente nasce aqui, cara, é muito troco. Esses primeiros que a gente pega aqui é troco, assim. Agora eu achei um gancho legal falando sobre esses caras, e os caras, imagina, os caras passaram uma rodada, captaram 120 milhões em dólar, e 6 meses depois os caras não se quebraram. E teve um outro caso bem famoso agora recentemente, que foi aquele da Elizabeth Holmes, esqueci o nome da empresa dela, velho. Que ela é aquela empresa. Tipo, ela foi condenada. Não, lá, foi condenada e tudo. A mina dava um puta migué, né? Ela criou lá, falou que tinha criado uma... de saúde, não é? Ela falou que tinha criado um negócio que tu fazia o teste de sangue ali e ele te dava todas as doenças que tu tinha, isso e aquilo. Era um negócio revolucionário, assim. E ela captou dinheiro infinito, assim. Ela captou e o valuation do troço explodiu. Ela foi capa da Forbes, assim. Foi foi logo depois que o Jobs morreu e o Vale todo meio que pegou ela como a nova Jobs. O novo Jobs é mulher e tal, isso e aquilo. E, só que era um puta migué, né? Depois vários funcionários trabalharam na empresa falaram... Não tinha tecnologia nenhuma. As máquinas que eram usadas eram tudo terceirizado, era uma máquina que os laboratórios normal usavam, não tinha nada de revolucionário. E a mina pegava dinheiro infinito, rodada após rodada, com os números tudo fake e tal. Tipo, é meio bizarro isso, né? Uns fundos do tamanho que nem esse que entraram. Se eu não me engano, até o Sequoia tava no cap table. E os caras entraram numa fria dessa é muito sem fundamento. A iCombinator foi uma das que mais bancou, assim, tipo, chancelou. Daí a iCombinator vai ficar aqui a iCombinator é de Stanford, né? Tá louco? E biotecnologia é a parada que eles mais botam... Sim, tu tá do lado de Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo, então tu parte do princípio que tem alguém ali os caras não vão me botar numa fria. Não, que os caras estão olhando e estão validando tecnicamente o que está sendo feito. Cara, acontece muito mais, né? Acaba que o risco é pra isso, né? Tipo, é pra isso. Claro que tu não espera que isso vai acontecer, tipo, não deveria acontecer. Sim. Mas tu vê caso de fraude muito bem articulada em mercados já mais tradicionais e com menos apetite ao risco do que um mercado para venture capital, então... Tu imagina nesse mercado, né? Claro. Obviamente, cara, a gente tá falando aqui do que a gente vê o superficial da história, né? Eu tenho certeza que para conseguir fazer isso, cara, teve muita gente envolvida. Não, imagina, né? Uma estrutura absurda, teve muita gente com mão molhada para conseguir... Com certeza. Fraudar tudo, né? Porque tem que criar uma estrutura absurda de fraude, né? Então, eu acho que isso é um porém, assim... que a gente tem que sempre levar em consideração, que é o caso que estourou, né? Sim. Porque pegou muito dinheiro. Mas, assim, 99% faz certo e quebra porque não deu, ou porque deu errado mesmo. E lá tem a cultura de botar mais dinheiro mesmo. Você tava falando, cara, lá tem que pesado, é pesado. Né? Tipo, o fundo vai lá e bota porque eles têm que correr isso, porque a taxa de juros é muito menor. Muito baixa. Daí vai lá pra parte técnica de novo, cara ser rentista, né? O teu risco de mercado lá é muito menor do que aqui, então para te gerar uma receita diferente tem que correr bem mais riscos, né? Não é que nem aqui que tu bota numa renda fixa. Isso que é foda porque vai deixando o ambiente extremamente propício, né? Claro. Todo mundo tem que correr risco. Todo mundo tem que correr risco. Aqui, a diferença aqui não, cara. Para eu correr risco aqui, a minha possibilidade de retorno tem que ser muito alta e aí eu exijo muito mais coisas porque, cara... Tu corre risco querendo segurança. Tu corre risco. Não, é que se tu não correr risco, tu vai ganhar.
Sim, entendeu? sim, Essa é a sim, diferença. claro. Entendeu? A Selic agora tá batendo quase 13, eu olhei ontem, a próxima projeção é para 13, daí tu precisa de no mínimo 13% ao ano para remunerar esse cara no privado. Então, para valer a pena, ele vai ter que chutar 20. KPM, né? Ativo livre de risco 13 mais beta, relação de risco, né? Vezes retorno do mercado menos retorno no ativo livre de risco, né? Cara, essa última frase que eu tô dizendo, tô dizendo que no beta minha relação de risco é altíssima, então percentual vai lá para cima. Meu retorno no mercado nos últimos anos tem sido consideravelmente bom, né, em percentuais, né? Então, beleza, menos ativo livre de risco. Cara, a gente tá falando aqui que o cara, no mínimo, tá esperando que um negócio, tipo uma startup, dê pra ele 30%. Ou, sim. Não, o foda do Brasil é isso, né? Porque tu não compete só com as outras startups que também querem cheque. Tu compete com a renda fixa. Tu compete com o governo, né? O governo tá remunerando tão bem quanto tu. E, cara, a tua empresa. E daí tu tem o teu ativo livre de risco de base é o tesouro direto, né? Então, tá dando 13. Então, na próxima projeção da Selic é 13. Então, tu pega o tesouro direto ali, que é teu ativo livre de risco, em qualquer governo, né? Porque se o governo não pagar, tá todo mundo fudido, né? Então, cara, tu tem muita competição. Né? Claro, cara. Teu maior sócio é teu maior competidor. Né? Isso é um ponto legal de vocês se ligarem, porque, cara, é bizarro isso. Tu tem que ter isso em mente quando tu for captar, porque tu tem que conseguir convencer esse cara, tipo, óbvio, depois os fundos eles só fazem isso, mas até aquele ponto que o Mac explicou do seed, dessa captação semente ali, o investimento semente, cara, ali às vezes tu pega pessoa física e tu tem que conseguir convencer o cara de que para ele vale mais a pena botar a grana em ti, na tua startup, do que ele pegar e aplicar na renda fixa e ficar seguro, né, velho? Então, e é uma missão foda. Tá louco. Não, a gente fala que, né, a startup que cresce bem, cresce 2 dígitos ao mês. Cara, aí tá assim, tá de boaça, tá saudável pro investimento. Mas dali pra baixo, velho, o cara divide o interesse. E até um assunto massa, a gente começou a falar de renda fixa e tal. Esse negócio, quando a gente falou do CAPM, é uma das variáveis do cálculo de valuation, né? Que é uma coisa que, cara, é o que vai calcular o risco que vai retornar o valor presente depois lá num cálculo gigantesco. E a parte que remunera só o capital próprio, né? Isso capital dos sócios, né? Então, sim. Tem mais uma parte ali que tem que remunerar o capital de terceiros, né? Claro. E, cara, isso é muito legal, assim, que aí voltando um pouquinho da história, eu cheguei nas startups por causa do investimento, que era uma coisa que eu comecei a estudar por conta lá na engenharia ainda, e aí quando tu entende, a Selic tem que remunerar no privado, a carteira tem que bater tantos % de retorno, tu começa a entender que o risco tem que ser aceitável, tem que aceitar mais risco. E aí, como o meu sonho de vida era chegar num momento de liberdade financeira no futuro, é empreender a saída. Sim. Mas sabendo de tudo isso. Então, um conhecimento de finanças e juros e investimento abre uma porta para o cara empreender aqui embaixo por causa do conhecimento que a gente tem. E isso é uma parada que acontece muito, né? Se tu pegar, tem muito cara do mercado, tipo, fintech principalmente, né? Fintech, geralmente, os caras foram executivo de alguma coisa. Esse é um mercado, assim, até para quem tá se colocando nele, cara. Fintech é um mercado que tu só dinheiro entra... infinito, né? Não, é dinheiro infinito, mas, cara, tu tem que entrar voando. Tu tem que dominar. É Série A. É pegar o cara que joga no Passo Fundo aqui e dizer, agora eu vou jogar no Barcelona. Agora tu vai pro Atlético. Vai pro Atlético. Vai ser dupla com o Hulk. Vai ser meia do Atlético, tem que distribuir o jogo. Cara, o cara não se acha. É um mercado onde o nível de conhecimento de quem está empreendendo já é bem maior. Como diria um ex-cliente nosso, é um mundo voraz. É um mundo voraz. Então, assim, cara, assim, eu vou fazer vai ser um disclaimer, mas que não é um disclaimer, porque isso aqui vai ser gravado, né? Mas a gente vai fazer uma live hoje falando sobre um evento que a gente tava, e da evolução do próprio evento, de 19 para 22, cara, tu vê muito mais profissionalismo hoje na estrutura de conversa. Até no público, assim. Até no público, muda o público. E, cara, isso tem a ver também com quem tá empreendendo. Então, tipo, tu vai te botar no mercado voraz, que nem é esse, tu tem que estar mais preparado. Não é uma coisa assim, antes vinha o cara... Todo mundo tá mais preparado. Claro. O cara que tá empreendendo, o investidor e o próprio cliente.
Esse teu gancho é massa porque mostra como o ambiente, o ecossistema num todo tá cada vez mais maduro, né, velho? Tá cada vez mais maduro. Os empreendedores cada vez mais maduros, os mentores, os investidores, tá todo mundo cada vez com nível de consciência mais foda. Então, cara, teve muita tá falando gente aqui que de 3 anos atrás, cara, tu tinha que sentar com o cara e dizer, pra tu ter uma empresa tu tem que vender, hoje não. Hoje, sim, cara, sim. Depois que eu vendi, pra onde eu vou, né, o cara, Perfeito. sabe, tu já a pegada do cara, assim, tá muito melhor, tá a gente até mais. falou, chegando lá no evento, pegando esse gancho, que as pessoas que estavam no evento, tu vê que todo mundo já é mais sênior. Tu já vê grande empresa chegando lá para dar uma olhada, para pensar em aquisição, tu vê uma estrutura diferente do que era 3 anos atrás, que era a galera de startup que tava lá só com ideia, que não tinha validação, não tinha quantas entrada de nada. vezes pegar assim, cara, almoço, cara, essa vez almoço a gente sentou com o executivo das empresas, sabe? Não, tu sentava, não é como o gurizada tá na... Sim, na 19 loucura. Era a gurizada que tava com as ideias ainda, tipo, isso aí. engatinhando, vários incubados. Não, porra, não, esse ano não. Esse ano tu já sentava os negros com empresa enorme. E isso também porque teve muita gente que se lascou. Mas isso é legal, meu. Quando tu olha pra ambiente, mostra também que a exponencialidade até nisso, né? Sim. Até no nível de consciência da galera. Meu, 3 anos é uma vida, assim. A parada evolui muito. Por isso que é importante, isso que o Wander falou agora, de que, meu, independente, fintech, tu tá jogando a Série A, não se discute, mas de modo geral, né, velho, todo mundo que tá atrás do cheque, todo mundo que tá, meu, tá todo mundo tem que aumentar voando. teu nível de consciência, cara, e é por isso que a gente lançou a plataforma Insight. O jabá. Mas falando sério mesmo, assim, cara, o que a plataforma, ela de fato é algo para dar esse nível de consciência também para quem tá empreendendo. Porque a gente sempre falou muito de quem tá em São Paulo, tá em Porto Alegre, tá em Floripa, tá voando, porque o cara tem esse conteúdo toda hora. Né? Então, tu poder levar isso para outro ambiente, ter essa consciência do que a gente tá falando aqui, cara, Perfeito. De novo, a gente não pode esquecer que às vezes é uma bolha. Claro. Tipo, o que tu sabe, o que tu tá fazendo, às vezes tu não tá convivendo, tu tá numa bolha, de algumas pessoas fazem a mesma coisa e no geral as pessoas não estão vendo isso, né? E ainda tem uma consciência diferente. Não, total, né, cara? Não, cara, eu tava aqui pensando, né, falar de fato sobre valuation, que é uma coisa que eu, cara, nossa, assistam programas de TV, sem falar nome dos programas de TV, que tem muito programa de TV que deixa claro como tu não ir para um pitch deck com valuation calculado errado. Porque... Sim. Não, fala aí, Shark Tank. Pode falar, Shark Tank. Pode falar, não, Shark Tank é o maior exemplo, assim, de valuation errado, de pitch deck mal estruturado. Pô, cara que não conhece indicador, não conhece. Não pega nada, nenhuma. Mas o mais louco é aquele cara que chega assim. Tem uns bons pra caralho. Mas tem uns que são umas aberações. É que assim, se tu largar, cara, tu tá falando de valuation. Tu fala com quem sabe, o cara não precisa de muito tempo pra saber mais ou menos quanto vale. Sim. Claro. Né? Ele vai te pedir por quanto tu vende, quanto custa fazer, médio, quanto tem de ticket médio, em média quantas vendas tu tem, qual é o teu custo fixo, qual é o teu custo variável, né? Beleza, teu EBITDA é tanto, ele vai na hora, teu EBITDA é tanto, tá, beleza, multiplica isso aqui média pelo múltiplo do mercado, tá. média do setor. Sim, o cara já faz uma conta de padeiro rapidão e já sabe. Bater uma base, estima. E vai estar muito próxima. E vai estar próxima. E aí com aqueles caras que estão no programa, inclusive, cara, é uma aberração tu chegar e falar assim, não, eu tenho uma ideia, eu quero 700 mil por 10%, porque eu tenho essa ideia aqui e não vendo nada. Tipo, sim. E sem contar aqueles, né, o melhor método de valuation que eu já vi, assim, melhor, entre aspas, melhor, tá? Mentira, pior, que é aquele que olha assim, o meu mercado vale 40 bilhões, eu tenho a meta de pegar 2% do mercado, o valuation é 800 milhões, então massa. Eu quero 8 milhões por 10%. Tipo, sim, cara... É mágica, né? Assim, ele vai dividindo. Ele pega X do mercado, um percentual percentual tal, eu quero tanto. Tanto é que daquilo que rola na TV ali, só 30% é mais ou menos a média deles. Do que é, de fato, fechado depois, né? Porque passa pela auditoria, assim. E não tem, né, cara? A gente acabou de falar, tu tá aqui concorrendo com investimentos que não são arriscados e dão retorno legal no país. Então, tu não pode chegar...
Cara, Sim. eu particularmente sou apaixonado pelos cálculos de valuation. Quando eu e o Ander fizemos o trabalho lá, que o Ander me orientou, cara, tipo, eu entrei a fundo, assim, cavei, tanto que eu peguei 4 métodos e apliquei em nós, né, que foi o exercício que eu fiz. E, cara, no método de valuation, independentemente do método, todos eles tentam medir a mesma coisa, que no final das contas é a capacidade de geração de caixa futuro. E é de caixa, não de equity, é de caixa, é liquidez. Lógico, daí vai depender do tipo do cálculo, porque tu tem o cálculo do mercado que tu tá crescendo negativo, aí tu vai adaptar esse cálculo, tu vai fazendo essas ponderações. Mas a grosso modo é isso aí. O melhor método, que é o fluxo de caixa descontado, que tem adaptação para startups e tal, na raiz ele vai pegar a capacidade de geração de caixa, vai projetar isso para 5 anos no teu crescimento médio, e vai puxar esse valor. Atualmente esse valor vale Mais tanto. perpetuidade. Mais o pós 5 anos, sim. né? Que é E assim, nem sei se dizer, agora vamos cair na parte mais séria, se dizer que o fluxo de caixa descontado é o melhor, é o mais usado. É o mais usado, popular, né? é o mais lógico, não é o mais fácil, mas assim, cara, tem uma base teórica por trás dele, né? Eu olho um número baseado no que aconteceu de histórico e jogo pra frente, né? Cara, eu faço algumas avaliações bem importantes dentro do método, e é um método sensacional, né? Quem gosta e quer aprender um pouco mais, pode entrar no YouTube e procurar o canal do professor Damodaran, que tu vai aprender com ele lá. Inclusive, dentro da plataforma vai ter um curso de valuation. Não tinha até agora, mas ele me deu uma ideia. O Ander vai montar esse curso, então vocês vão poder ter dentro da plataforma. Esse eu garanto pra vocês que vai ser bem bom. E aí, pegaram em primeira mão agora, saiu agora esse curso. Pegaram a criação, o insight. E lá a gente vai falar sobre esses modelos de valuation, sobre onde a gente encontra as bases de dados, e vai ter disponível para vocês lá uma planilha simplificada de como fazer o valuation da empresa de vocês. Não queria dizer isso, que a gente pensou agora, né? Mas, assim, vocês estão vendo alguma parada que acontece rápido, né? Nós acabamos de montar o curso. E dizer também que a gente cobra para fazer isso no serviço do outro lado, né? Que é fora da plataforma. A gente cobra bem para fazer a estruturação de uma captação da empresa, né? Sim. Porque, de fato, a gente vê muito erro o empreendedor chegando mal estruturado para fazer pitch, seja com pessoa física, seja com fundo e tal, e nós temos um programa só para isso, para preparar essa pessoa. E o Traction Capital faz exatamente isso, né? É fazer um processo de M&A e sell side. Então, pegar o cara vai participar de um processo de captação, de fusão, aquisição, pelo lado da venda dele, e aí eu vou fazer uma pré-auditoria dos demonstrativos, né? Projetar isso para o futuro, então organizar a casa, se o cara não está organizado, tem que organizar, né? Depois de organizado, a gente projeta isso para o futuro, calcula o valuation dele de acordo com o método mais adequado para o tipo de empresa dele, para o negócio dele. Em geral, a gente faz 2, 3, porque a gente tem que ter uma média comparativa para eu poder ir para o jogo consciente do que eu estou pedindo. Sim. Né? E aí monta pitch deck, monta plano de investimento, e quando tu chega na frente do investidor, é outra história do que tu chegar lá e dizer que eu quero 8 milhões por 10%. porque tu sabe o mercado vale 40 40 bi e eu quero X% do mercado. Porque daí tu chega com um plano de investimento, com indicadores, vai cruzar lá com o marketing, vai cruzar com todo mundo. Né? E aí esse é um trabalho bem mais robusto e pontual, a gente faz com a nossa equipe, mas os conceitos e as ferramentas tem como ter acesso a isso lá na plataforma de maneira bem simplificada, né? Mas já ajuda pro cara que não tem condição de... Com certeza. Já dá, pelo menos, só do cara conseguir chegar na estimativa ali, fazendo por conta própria. E o cara já consegue bater papo sobre o assunto. Sim. Último e determinante ponto, que também é uma coisa que não é arbitrária. O cálculo de valuation não é uma determinação, não é exatamente isso aqui que vale e eu não abro mão de uma vírgula disso aqui. Sim. Ele é um balizador da negociação. Boa. Esse é um ponto bem legal. Beleza, vale... Então vamos, chegou lá no cálculo, tá valendo 10 milhões. Cara, real, tem base? Tem. O cálculo ali tá, o método bonitinho e tal. Mas às vezes, cara, tu vai ter que abrir mão de, sei lá, de 500 mil. Porque às vezes 500 mil num negócio de 10 milhões faz muita diferença para o investidor. Sim. Ou tu pega esses 500 mil, sei lá, 1 milhão em smart money. Sim, então, aí é a famosa barganha, né? Em contrato, aí, cara... Isso aí. O cara vai sentar contigo, beleza, vou te dar... 2 milhões da capital, vou te dar 1 em dinheiro... E 1 em contrato. E 1 em contrato. Eu te garanto 1 milhão em contrato. Pô, tá top. Isso aí. Tô gerando número, é mais negócio, tô gerando número pra minha empresa. Perfeito. Né?
Então, Vamos lá, então, finaleira, mensagem final pra galera. Dá um tchauzão aí. queria agradecer, fazia tempo que eu não vim, eu gosto de vir no nosso podcast, videocast, talktest, teste. Desdobre teste também. Desdobre cast. Muito legal falar sobre esse tema, falar um pouco hoje, a gente foi um pouquinho mais a fundo, já deixando outro disclaimer, vai ter uma terceira etapa onde a gente vai ser bem técnico. Nós vamos trazer o da Modaré. Vamos trazer o da Modaré, vai ser... Mãe, mas rico do episódio. Se tu não tá ligado, joga no Google depois aí. Só procure quem que é da Modaré. Quem que é o cara. Quem que é a ferinha. Mas a gente vai falar de maneira um pouco mais técnica sobre investimentos, então vai ser mais legal para quem gosta da parte mais técnica. Eu acho que esse vai acabar sendo uma série aí de podcast onde a gente está trazendo uma lógica de como ser atraente para captar investimento, como se capta investimento, né? Essa historinha toda passo a passo, de FFF até IPO, nessa jornada. Depois uma parte mais técnica, vocês vão poder ter acesso a isso na plataforma e vão poder contratar a gente por fora também como serviço, né? Por fora não, como serviço para que a gente possa fazer isso. E fico muito feliz de estar com vocês, espero até o próximo e agradecer por estar junto com os guris. É nóis. Cara, eu por mim ficaria 5 horas gravando um episódio sobre eu sei. Só de apresentação era 2 horas. Porque é um negócio que eu gosto absurdamente, assim, tanto quanto negócios e startups e tal, tudo mais. Eu gostaria de dar uma sugestão, Sandro, só para quem quer estudar, assim, de fato. Legal. Cara, tem livros fáceis de buscar, de falar, que é, por exemplo, o Smart Money do João Kepler, o Fora da Curva, uma sequência de livros muito legal que traz o bastidor do fundo de private, do bastidor do venture capital. Para quem gosta do assunto e quer entrar assim, o que o cara do fundo pensa. Então tu vê isso no bastidor, assim, eu acho bem legal. E é um conteúdo, cara, que tu só ganha. É um conteúdo que tu nunca, tipo assim, em algum momento da vida tu saber disso vai te fazer uma puta diferença, seja empreendendo, seja para tu investir. Então, como o Anderson bem disse na plataforma, a gente vai aprofundar isso aqui no podcast também. E me convide sempre. Eu vou deixar uma dica só... De conteúdo? De conteúdo técnico, mas que tá disponível de maneira fácil. Eu falei já durante o programa que tem o canal do professor da Modaré, né? Se eu não me engano, tem os vídeos com legenda, tu pode colocar, legenda ligada automaticamente, consegue acompanhar. Tem as aulas da Universidade de Stanford também, no canal online deles, onde pode ter lá o curso de finanças corporativas, os caras conseguem ver todo o curso. Que massa. É bem legal. Então, também pode acompanhar lá. Os livros Valuation do Damodaran ou o Valuation do professor Asaf Neto também são livros bem bons, bem fáceis de aplicar, então vale a pena. Massa. E se for calcular, não pegue o Fama French. Não, se tu souber, pegue, né? Não faça que nem o meu amigo aqui que chegou pra mim e eu pedi, mas e de onde é que tu vai buscar os outros fatores? Mas eu nem sei, só peguei no livro, então... Aí é brabo. Foi exatamente essa conversa. Eu fiquei 2 semanas tentando calcular sozinho aquele risco ali, eu não conseguia. Eu falei com o Anderson, mas por que tu pegou o pior tipo de cálculo de risco possível? Eu falei, eu peguei o que eu achei aqui na referência. E aí ele me deu os atalhos e resolveu. Gente, vamos lá então, finish. Você que escutou até aqui, muito obrigado tanto por prestigiar quanto pela paciência. Vou largar outra. Na descrição, tanto do episódio no Spotify quanto no YouTube, vai ter um cupom de desconto para a plataforma que nós vamos definir depois o que vai ser o cupom de desconto. Eu não sei, não me vem a palavra na cabeça. Mas depois, se tu assistiu, escutou até o final, vai estar ali. Dá um confere na descrição que com certeza vai estar ali. O Valuation 20F. Olha aí, ó. Valuation 20. Deixa mais simples. Valuation 20. Tá aí, ó. Saiu o cupom de desconto. Joga lá, Valuation 20, que tu vai ter ali 10% de desconto depois 20, né? pra plataforma. 20%. Tá, claro, óbvio.
Ah, beleza, Vai, eu olha, sou um ó, querido, né, o cara? financeiro, Tem ideia? eu tentando ajudar o financeiro e ele me derrubou, 20, tá, valuation 20 com 20% de desconto. Mas isso aqui não vai durar muito tempo também, não tem como, a margem de contribuição não é tudo isso, Não, gente. já que é 20, já que é 20, é 20, é 20 cupom. Nós tava 20 falando... cupom. 20 boa, cupom. boa, 20 cupom, isso aí. Então, dá lá o Valuation 20 depois no link da plataforma que vai estar à disposição. Gente, obrigado mesmo por ter assistido até agora e daqui a pouco tem os próximos. Como eu sempre falo, sigam lá as redes sociais da YG, tem muito conteúdo massa. Agora sigam também o da plataforma, @plataforma insight, tem muito conteúdo bacana lá. Hoje, pra quem não sabe, olhando dentro do Spotify, já é o podcast mais ouvido do sul do mundo. Ouvi comentários. É um dos mais ouvidos do sul do mundo. Então, validado isso. A gente vai postar o print aí daqui a pouco. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, gurizada. Muito obrigado. Tchau, Valeu, galera. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.